Vamos falar sobre tudo o que aconteceu e o que ainda vai acontecer com o cientista político, professor do INSPER, Leandro Consentino. Professor, mais uma vez, muito obrigada por estar conosco. Bom dia. Bom dia, Carol. É um prazer estar falando com você e com todo o pessoal da CNN Brasil. Bem, primeiro, professor, destacar o que a gente pode esperar desse terceiro mandato de Nicolás Maduro, que assume o poder com contestação internacional, sem apresentar atas eleitorais e que fala um discurso, ironicamente, em garantia da paz e soberania nacional. Quem é esse Nicolás Maduro de um terceiro mandato? Esse Nicolás Maduro de um terceiro mandato é um Nicolás Maduro essencialmente mais preocupado com a sustentação do seu mandato do que das boas condições do povo venezuelano. Então, o que a gente está assistindo agora é um recrudescimento do Estado autoritário na Venezuela e, ao mesmo tempo, uma dificuldade cada vez maior para o povo venezuelano sobreviver ante condições sociais e econômicas cada vez piores, Carol. É isso que a gente tem, lamentavelmente, para esperar de um terceiro mandato de Nicolás Maduro nesse momento. E aí, professor, lhe questiono com relação à posição do Brasil em meio a tudo isso. São muitas as críticas internacionais, houve até uma mudança na relação entre Nicolás Maduro e o presidente Lula. Mesmo assim, tivemos a participação da embaixadora do Brasil em Caracas nessa cerimônia de posse. O Brasil errou ou acertou ao enviar a embaixadora para o evento? Na minha visão, o Brasil se equivocou em dar qualquer tipo de prestígio à posse de um governante do qual o Brasil já disse que não vê como legítima essa posse. Quer dizer, o Brasil foi instado a se manifestar sobre os resultados das eleições, disse que não reconhecia esse resultado, só reconheceria se tivesse as atas das eleições em mãos. A oposição apresentou essas atas e ainda assim o Brasil prestigia essa posse. Acho que é uma decisão lamentável, eu entendo o contexto da decisão, a ideia de preservar relações de Estado em detrimento de relações de governo, só que há momentos em que a gente precisa dar recados importantes. O Brasil tem uma posição de liderança na América do Sul, na América Latina, e deveria ter dado um recado importante do tipo: não reconhecemos um terceiro mandato de Nicolás Maduro sob as condições de uma fraude eleitoral que foi verificada dentro da Venezuela. Então, dentro desse contexto, eu acho que não deveria ter prestigiado com ninguém o que, de fato, muitos países fizeram. Alguns países reconheceram, e aí são países de ditaduras aliadas ali de Maduro, seja aqui na América Latina, Cuba, Nicarágua, que tiveram seus presidentes lá, sejam países ditaduras maiores que têm ascendência sobre a Venezuela, como Rússia, China, mas outros não reconheceram Maduro e foram além, reconheceram o opositor como vitorioso. E aí a gente está pensando no contexto da Europa, no contexto dos Estados Unidos e mesmo países aqui na América do Sul. Alguns países resolveram essa postura de ficar em cima do muro, Colômbia e México, e o Brasil mais notadamente. Agora, de novo, o Brasil tem uma posição de liderança muito forte, estava falando muito em democracia na semana passada, não deveria dar esse recado complicado do ponto de vista da democracia para toda a região e para o mundo inteiro, quando os holofotes estavam sobre a posse de Nicolás Maduro. Bem, professor, Theo Cury, nosso analista, também tem pergunta para o senhor. Por favor, Theo. Professor, bom dia. Eu queria saber como que fica a relação a partir de agora, nesse terceiro mandato de Nicolás Maduro. De que maneira esse novo mandato dele começa com relação ao Brasil, essa relação bilateral diante de tudo que a gente acompanhou ao longo dos últimos meses. Houve um desgaste diplomático entre os dois países, houve provocações, por exemplo, de Nicolás Maduro com relação ao presidente Lula, houve a não divulgação das atas, enfim, o Brasil tentou costurar ali por meio do diálogo diplomático, por meio de uma negociação ali com Colômbia e México, a divulgação dessas atas por parte da Venezuela. Isso não houve. De que maneira vai ser esse novo mandato de Maduro com relação ao Brasil? O Brasil caiu numa armadilha que não ficou bem com ninguém, essa que é a verdade, né? Tentou agradar os dois lados aí, quem criticava Maduro e quem de alguma forma apoiava, e está num momento em que está sofrendo críticas dos dois lados. Está sofrendo críticas de quem apoia Maduro por não ter dado um apoio entusiástico, ido à posse com alguma autoridade, etc. Mas, por outro lado, também Nicolás Maduro e seu entorno não estão felizes com o Brasil já de um tempo. A gente teve ali relações conturbadas com relação à entrada da Venezuela nos BRICS, que foi vetada muito em função da posição brasileira. Então, nós estamos numa posição que a gente caiu verdadeiramente numa armadilha da ambiguidade brasileira. Essa coisa de ficar em cima do muro acabou dificultando
o Brasil de participar aí tanto do lado dos opositores. Vamos lembrar que González fez um périplo aí pelo mundo aí tentando convencer as pessoas e sequer cogitou vir ao Brasil. Então, que imaginou que não encontrasse guarida aqui para um diálogo importante a despeito do Brasil ter dito que não há vitorioso nessa eleição. E, pelo outro lado, também a ausência do Brasil em termos de uma liderança maior não foi em qualquer momento mencionada ali pelo gabinete de Nicolás Maduro. Então, de novo, a gente é vítima de uma armadilha da própria ambiguidade que o Brasil tem tido nessa questão venezuelana especificamente. Aí eu acho que as relações bilaterais daqui para diante ficam estremecidas, ficam complicadas, mas se preserva ainda, e essa é a justificativa por ter mandado a embaixadora, um ínfimo de institucionalidade, um fio de institucionalidade para tentar debater eventuais questões futuras. Acho que o momento pedia uma posição mais assertiva do Brasil, mas é essa a ideia por trás da colocação do envio da embaixadora dentro da posse de Nicolás Maduro. Professor, o senhor, durante a nossa conversa, fala bastante sobre essa posição de liderança regional do Brasil. O quanto que isso fica ameaçado a partir desses posicionamentos que o Brasil vem adotando com relação à Venezuela. E acrescenta um outro ator internacional aqui também na nossa conversa, que é Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos, que tem um tom crítico ao regime venezuelano, escolhe Marco Rubio como secretário de Estado, ele que também é um crítico do regime chavista. O que é que essa mudança de governo nos Estados Unidos pode representar para o futuro venezuelano? Sem dúvida nenhuma, a gente está diante, Carol, de um momento de ruptura aí nas relações internacionais como um todo, e especificamente, se a gente pensar do ponto de vista da postura da Venezuela, vem aí um período muito complicado, porque Donald Trump, já no seu primeiro mandato, teve uma posição bastante firme contra a ditadura venezuelana. Não sabemos se agora o Donald Trump 2.0, que a gente brinca, né, que a gente diz, esse segundo governo Trump, terá alguma mudança significativa até por pressões de supostos aliados ali informais de Donald Trump, né? Por exemplo, a gente pensando em Rússia, China, que não são essencialmente aliados dos Estados Unidos, mas que compartilham certa visão de mundo com o entorno de Donald Trump, podem ter pressões importantes para que essa disputa com a Venezuela seja de alguma forma arrefecida. Então a gente vai ter que ver o que vai pesar mais, se é a tradição liberal dos Estados Unidos do ponto de vista de punir ditaduras, de praticar sanções, de se perfilar a comunidade internacional, a União Europeia e esses países democráticos, ou se a faceta mais próxima de Donald Trump de regimes como a Rússia, mesmo como a China, por uma configuração mais ideológica. E aí talvez a gente tenha aí um arrefecimento dessas pressões. Acho que vai ter essa postura aí para se observar o que pesa mais, se são os Estados Unidos da América falando ou se são os personagens do entorno de Donald Trump falando. E o que esperar da postura da oposição diante desse novo mandato de Nicolás Maduro? O que esperar tanto de Edmundo González, o que esperar de Maria Corina Machado? Acho que a grande questão está aí, né? Acho que a grande possibilidade de mudança dentro da Venezuela reside na liderança das oposições e no quanto a população vai conseguir aderir e se coordenar com essas oposições. A gente já está percebendo que o regime já não é forte como outrora foi, já está apresentando sinais aí de que o casco aí tá rachado em determinados momentos, mas o navio ainda segue, né, sem qualquer tipo de sustentação maior. Cabe à oposição da Venezuela tentar congregar essas lideranças na sociedade civil, tentar congregar a população para tentar mandar um recado claro a Nicolás Maduro no sentido de que o seu mandato já não pode seguir dessa forma. O problema é que, de outro lado, quando posturas da oposição crescem, significativamente o governo tende a se tornar mais, de alguma forma, mais duro, né, do ponto de vista do combate a essa oposição ou a tentativa da população civil de enfraquecer o seu poder. Então a gente vai ver esse tipo de coisa, a oposição tentando liderar cada vez mais uma busca por determinada forma de enfraquecer o poder de Maduro e, de outro lado, Maduro tentando se conservar dentro do seu poder, dentro do seu cargo, mas aí praticando medidas cada vez mais de força. Lamentavelmente, o quadro conduz para uma exacerbação da violência. Agora a oposição vai ter que saber lidar com essa questão, né? Você quer dizer, de alguma forma, abalar a autoridade de Nicolás Maduro, mas de outra também não ferir o máximo de pessoas inocentes possível.
E quem pode, professor, pôr fim a essa instabilidade na Venezuela? As ditaduras, nós sabemos, elas são baseadas na figura do ditador. No caso, Nicolás Maduro, que tinha uma relação próxima com o presidente Lula. Como durante a nossa conversa deixamos claro, houve um distanciamento entre os dois líderes. Havia a expectativa de que o Brasil pudesse intermediar uma conversa entre o regime chavista e a oposição. Diante do que estamos acompanhando, das últimas atualizações, quem poderia apresentar uma solução para o que está acontecendo na Venezuela? Olha, é muito difícil essa questão, cara. Quer dizer, cada vez mais os interlocutores aí neutros ficam menos disponíveis ou menos passíveis de conseguir influenciar alguma coisa. Eu acho que as figuras centrais nesse momento residem nas instituições internacionais, da qual a Venezuela ainda faz parte, vamos pensar nas Nações Unidas e em todo o sistema aí multilateral, mas também em países cuja pressão do ponto de vista de poder é muito forte. Aí a gente está pensando tanto os Estados Unidos, a União Europeia do lado ocidental, mas também países com os quais a Venezuela tem interlocução, que a despeito de também serem ditaduras, podem ter interesse no arrefecimento desse processo, como o caso de Rússia, China, como o caso das lideranças aí desses países que não necessariamente compartilham uma visão democrática, mas podem ter por interesse uma visão, uma tentativa de que a Venezuela não se desintegre aí, ou não degringole para uma guerra civil. Então, acho que essas potências e o sistema multilateral são, de alguma forma, países ou blocos interessados na diminuição dessa temperatura. Por outro lado, o Brasil também teria um papel fundamental, dado que a gente tem aqui uma liderança regional e que a gente tem uma fronteira importante aí com a Venezuela, que caso de uma guerra civil ou de uma deterioração do governo, seria fortemente um cartão de visitas para a entrada massiva de uma população aí estrangeira. Então o Brasil também tem esse interesse, precisa se credenciar como, de alguma forma, um tertius neutro, de alguma forma um mediador, que hoje a oposição talvez esteja enxergando cada vez menos o governo brasileiro nessa condição. Professor Leandro Consentino, cientista político, professor do INSPER, nosso parceiro aqui de CNN Brasil. Mais uma vez, obrigada, professor. Até uma próxima. Eu que agradeço a Carol, Theo e todo o pessoal da CNN Brasil. Foi um grande prazer. Até a próxima.